Então, o que eu posso falar também? É legal. Eu gostei e tal, joguei, zerei e tal. O jogo é lento, é um jogo que quando teve o anúncio, todo mundo ficou meio assim e tal. Teve muito preconceito em cima do game. Eu fiquei feliz porque o criador, né, o Josh Sauer, alguma coisa assim é o nome do cara, é um sonho dele. Então ele conseguiu realizar o sonho, por mais que teve gente que falou que sonho bosta. Eu acho que o Game Pass dá essa oportunidade de o cara poder desenvolver o sonho dele, porque, tipo, a Microsoft deve ter visto, pô, Pentiment, pô, um jogo barato pra caralho, né? O jogo não tem voz, dublagem, não tem porra nenhuma, né? Nem gameplay tem direito. Pô, é um jogo barato, faz aí o jogo já era. Ainda assim, se fosse um jogo mais caro, tipo um Ground da vida, ou sei lá, ele ia acabar passando porque ia acabar sendo uma coisa bem mais fácil, né? Porque, pô, você tem o Game Pass e tal, e teve toda a zoeira e tal. E o jogo teve uma nota boa, se não me engano, 86, 88, pra quem gosta de notinha, essas porcaria. Legal, né? E eu sempre pensei em jogar ele. Eu tentei umas duas, três vezes, achei, o começo arrastado, porque é um jogo que você tem que ler, né? Tem que ler pra caralho. Ele não tem dublagem nenhuma. Tipo, só tem legenda, né? Você só lê. Tem as opções lá com inteligência artificial, né? Que acaba lendo tanto masculino, que é a opção Microsoft Daniel, tanto feminino, que é a opção Microsoft Maria. E é uma merda. Tudo cagado e tal, terrível. Aí eu pensei, não, eu vou pegar esse jogo pra jogar. Aí o começo ele é lento porque ele tenta mostrar os personagens. E é bastante coisa, é muita informação. Tem que ler bastante, bastante no começo. Mas depois ele vai engrenando, principalmente depois que acontece o assassinato, que tem um assassinato no game, você tem que investigar isso, né? E é bem interessante como o jogo vai colocando os elementos dos personagens, da cidade em si, é bem bacana. E eu me surpreendi, porque eu fiquei jogando direto. Direto, tipo, eu fiquei umas 3 4 horas lendo direto o game. Eu fiquei, caralho, o jogo me prendeu pra caralho, porque chegou uma hora, principalmente no terceiro ato, que pra mim é o pior ato. O terceiro ato eu queria terminar logo, mas não parava de ler, porque eu tava achando muito bom, por mais que o terceiro ato, na minha opinião, foi o ato mais fraco. Claro que as suas escolhas comprometem na história, mas ele tem uma estrutura. Obviamente que ele deve ter uma estrutura, né? Por mais que a seus relacionamento, como a história deve seguir, deve mudar ao longo do tempo, né? Sendo que tem algumas conquistas relacionadas à história que eu acabei nem fazendo, então tem mais coisas que tem que fazer no game, talvez a estrutura do ato 3 mudasse completamente, mas ele deve ter uma estrutura parecida, a questão do assassinato, de você investigar e tal. Eu achei bem bacana. O primeiro ato ele é lento no começo, mas engrene, acho que é assim, engrene, foda-se também. Ele vai, funciona pra caralho, é muito bom, principalmente depois que vem o assassinato, você vai investigar, ele é muito bom, só que você tem que prestar atenção. Você tem que ler bastante, prestar atenção. Sendo que até meu amigo falou, pô, cara, você não tá falando comigo mais, tá bravo comigo? Eu falei, cara, eu não tô bravo, eu tava tão focado no jogo que tem que ler, que eu fico perdido, que simplesmente esqueci de mandar mensagem. Aí depois tem o ato 2 que continua a parte do ato um, né, obviamente, né? E é muito bom, né? É muito bom o ato 2 porque é um ato mais vivo de todos, né? Você sente que está progredindo e tal. E o ato 3 ele dá uma diminuída, talvez pela opção que eu fiz no final do ato 2, né? As opções que foram acontecendo ao longo do tempo, que acabou tornando o ato 3 diferente do normal. Ele acaba se tornando lento. Ele acaba se tornando lento e o final achei uma bosta, né? O final das coisas que aconteceu é bem revelador, né? O que acontece, mas eu achei uma porcaria, eu não gostei. Achei bem fraco, né? Porque acontece do nada. Não tem uma explicação, mas acaba sendo bem rapidão. Termina bem rápido o final. Mas é claro que depende das escolhas, porque eu percebi que as escolhas têm um impacto significativo na história. Até o próprio desenvolvedor, criador, falou que para você fazer todas as conquistas, você tem que zerar novamente, né? Já que as suas conquistas têm um impacto. Então, tem conquista lá que, tipo, tem opção lá de você é o cara do bem ou o cara do mal para aquela pessoa específica. Então, se você é o cara do bem, se você é o cara legal com aquela pessoa, você vai liberar uma conquista no final daquele ato. Se você não é,
você vai lembrar outra conquista. Então tem esses aspectos que você vê, pô, tem algo a mais. Mas é um jogo que eu não zeraria novamente não. Porque ele cansa pra caralho. É uma coisa que falta nele é puzzle, ele tem pouco puzzle, muito pouco puzzle, né? Ele tem as questões das escolhas das falas que eu achei bem interessante. Tem partes que você fica tipo, será que eu falo isso pra pessoa ou não? Sabe? Mas tem parte que eu achei que as escolhas de falas eu achei meio fracas, porque acaba se tornando, pô, por que eu tenho que falar só coisas. Por que eu não posso falar diferente, sabe? Mas são poucas vezes. A maioria das vezes você fica tipo, será que eu falo ou será que eu não falo, sabe? Achei uma coisa bem bacana e isso afeta na questão dos acontecimentos ao longo do tempo. Então, dependendo do que você fala pro personagem no começo da história, acaba tendo um impacto mais pra frente, entendeu? É bem interessante, porque tem desde impactos menores como impactos maiores que comprometem a história, né? Desde como se relaciona com a pessoa e tal. Achei bem bacana isso. Mas o jogo, ele peca com excesso de falas. Ele é muita leitura. Ele deveria ter mais puzzle e deveria ser uma coisa mais constante. Na minha opinião, ele deveria ter acabado no ato 2 pela minha escolha que eu fiz, né? Não precisava ter o ato 3. Mas é um jogo muito bom, né? É um jogo que você zera a primeira vez. Se você prestar atenção, você vai gostar pra caralho. A primeira vez. Vai ser um jogo muito bom, com problemas, obviamente. Mas é um jogo muito bom, muito legal. Eu não zeraria novamente, porque é um jogo bem desgastante. Você tem que ler pra caralho. E o legal é que você aprende várias coisas, né? Ele pega as coisas que aconteceu e ele ensina várias coisas. Então, certas palavras, se você estiver confundindo, ele sempre tem como se fosse um vocabulário, não, uma biblioteca que você lê para ver exatamente o que aquilo significa na história. Então, eu achei bem bacana isso. É um jogo que você zera a primeira vez e é massa. É uma experiência totalmente diferente. Eu nunca joguei um jogo que você só lê. Você exatamente só lê. É um jogo legal até. Vale a pena.